Olá, boa noite. Duas decisões desta semana mostram que há muita incerteza quando o tema é economia mundial. Para falar desse assunto nesta noite, a Notícia recebe hoje o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney. Isaac, boa noite, muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje na Rede TV. Boa noite, Beatriz, é uma satisfação poder falar com o seu público. Estamos na Rede TV, mas estamos, na verdade, no coração financeiro aqui de São Paulo, na Faria Lima, na sede da Febraban, justamente porque a gente teve, nesta semana, duas decisões ontem importantes. Uma do Federal Reserve, Banco Central Americano, e outra do Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, Copom, ambas sobre juros, e que indicam um pouco em qual momento econômico estamos. Quero conversar muito sobre isso, mas começaria perguntando o que é a Febraban, o que faz a Febraban? Olha, a Febraban ela é uma casa que representa bancos, instituições financeiras. Falar de bancos é falar do nosso dia a dia, Beatriz. É falar exatamente do nosso relacionamento quando nós queremos pagar uma conta, quando nós queremos transferir um dinheiro, quando queremos receber recursos, quando queremos aplicar, investir, tomar um crédito. E a Febraban, portanto, representa um conjunto de mais de 100 bancos, de 100 instituições financeiras, que, como eu mencionei, são absolutamente necessárias. Ninguém consegue hoje fazer um pagamento, ninguém consegue hoje fazer um negócio sem uma transação bancária, sem uma operação bancária. Portanto, a Febraban é exatamente essa casa que representa quem está no seu dia a dia. Mas ela não tem um papel de regulação, regulamentação do setor, certo? Certo. Como é a atividade da Febraban? De fato, nós não regulamos o setor, a gente tem regras voluntárias que os bancos acabam aderindo, mas acho que o papel fundamental é de representatividade. A Febraban é uma entidade que ela tem esse papel de estar representando as instituições financeiras perante a sociedade, de estar interagindo com a sociedade, com o poder público também, e, portanto, é uma casa, é uma entidade que procura representar o conjunto dos bancos que existem no Brasil. Eu já vi uma declaração do senhor falando que os bancos também não gostam de juro alto. Não é a percepção da maioria da população. Explica um pouco para a gente o que o senhor quer dizer com essa fala e por que tem essa percepção aí descasada entre o que as pessoas entendem que é bom para os bancos e o que os próprios bancos pensam com relação aos juros. Eu acho que a gente não vai encontrar ninguém que possa dizer que gosta de juros. Eu tenho dito isso com alguma recorrência, que os bancos não só não gostam, como não precisam de juros altos. É uma questão de Brasil, uma questão de país. E a gente precisa entender, então, por que os juros no Brasil são altos, né? Talvez valha a pena a gente fazer aqui algumas comparações, porque tudo tem a ver com custo e tem a ver com risco. Quando a gente tem uma montadora de veículos, por exemplo, em que ela vende seu produto, que são carros, tem custos ali embutidos que são repassados para o consumidor. A gente vai, por exemplo, para uma construtora, e aí já no ramo da construção civil, a gente encontra também venda de imóveis, de prédios, tudo isso tem custo e tem risco. E o produto que os bancos vendem, principalmente, o produto principal é crédito. Para conceder crédito, nós fazemos uma avaliação de todos os custos, por exemplo, para eu emprestar, o banco tem de captar. Para captar, ele tem que remunerar o aplicador, ele tem que remunerar o investidor. E aí também tem risco. Algumas pessoas têm maior capacidade de pagamento, outras estão mais endividadas, outras estão menos endividadas. Para que a gente possa conceder crédito, a gente tem de ter uma autorização do Banco Central, tem custos de pessoal, custos administrativos, custos operacionais, custos para manter os sistemas funcionando. Hoje, praticamente tudo é digital. A cada 10 operações bancárias, 7 são feitas via celular, 8 por meios remotos, digitais, a tecnologia, tudo isso tem muito custo. E tem um custo que poucas pessoas falam. Primeiro que emprestar dinheiro custa dinheiro. Como eu mencionei há pouco, para que a gente possa emprestar, os bancos precisam captar. O custo de captação no Brasil é elevado. Nesse momento, nós estamos com uma taxa básica da economia, Selic, em 14,75%. É uma taxa que está sacrificando a economia. O Banco Central precisou chegar até aqui para poder manter a inflação sob controle. Eu também não acredito que o Banco Central goste de juros altos.
Não acredito que ele tenha feito isso por um gesto voluntário, muito ao contrário, eu integrei o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, fui diretor do Banco Central, e uma das causas dos juros bancários elevados é que os juros básicos da economia são altos. A questão é saber por que são altos, e eu estou com muita disposição para conversar sobre isso com você. Eu quero entender um pouco isso, mas então vamos começar, o senhor mencionou o Copom, vamos comentar essa decisão de ontem, né? A gente chegou na taxa Selic mais alta dos últimos 19 anos, 14,75% ao ano. Como que a gente chegou aqui e qual leitura e análise o senhor faz do que foi comunicado ontem pelo Copom? Os economistas ficam olhando com lupa ali para ver cada palavra de mudança de um comunicado para o outro, para entender quais são os sinais sobre a economia. Então, queria saber do senhor qual é o sinal que o Copom mandou ontem na sua leitura. Olha, o sinal que eu acho que é o principal é que o Copom tem uma avaliação técnica, o Banco Central está absolutamente comprometido em fazer com que a inflação ela possa convergir para a meta. A meta de inflação é de 3%. Neste momento, em 12 meses, a inflação está em 5,4%, 5,5%. Significa dizer algo que está superando, inclusive, o próprio teto da meta de inflação. Então, acho que a principal mensagem é: o Banco Central é o guardião da moeda, o Banco Central ele não vai hesitar em tomar qualquer decisão para que essa moeda continue com seu poder de compra, e nós estamos com inflação elevada. Mais do que isso, nós estamos com aquilo que nós chamamos de descasamento entre a meta de inflação e as projeções de inflação. Numa linguagem mais econômica, desancoragem. Então, o Banco Central está muito comprometido em fazer com que essa inflação possa se direcionar exatamente no caminho do que precisa ser feito. Então, acho que essa é a principal mensagem. Quando a gente olha o valor nominal, a taxa nominal da Selic, de fato, é uma das taxas mais elevadas que o Brasil já adotou nos últimos anos, como você mencionou. Isso pesa bastante no consumo, né? Isso pesa também na dinâmica da atividade econômica. O comunicado do Copom ele dá uma sinalização, ou pretende dar uma sinalização de que é hora agora de ver como é que a dinâmica da inflação vai se comportar. A minha impressão é que o Banco Central acertou. Eu não estou aqui me referindo necessariamente no aumento da taxa em 0,50, mas acertou em passar uma mensagem de que é preciso entender a conjuntura. Há muita incerteza inclusive vindo de fora, do cenário externo, do cenário global. Há incertezas domésticas, com riscos locais. A inflação é uma dessas incertezas. O ponto fiscal é outra que a gente pode conversar também daqui a pouco. E o Banco Central, ele realmente agora chegou no nível de juros, que é o nível que sacrifica a economia. Ele diz no comunicado que esse patamar vai ficar por um período significativamente prolongado para fazer com que essa inflação possa convergir. Eu penso que o Banco Central possa ter chegado no momento que ele está estacionando o nível da taxa de juros por um período que nós não sabemos, o que significa dizer que a gente ainda vai terminar, ou terminaria 2025 com taxas bastante elevadas, o que é algo que sacrifica o consumo, sacrifica o investimento, sacrifica a produção, mas é uma medida necessária para fazer com que a inflação possa convergir para a meta. Agora, a gente está falando de um patamar alto de juros há algum tempo e a economia segue aquecida e a inflação resiliente, né? E o Banco Central aponta isso nesse comunicado também. A taxa básica de juros é um remédio, digamos assim, para tentar combater essa doença que é a inflação. Esse remédio não está funcionando porque é uma maneira de frear um pouco a atividade econômica e a gente está vendo os dados econômicos ainda muito fortes. Então, não está mais funcionando usar subir juros para segurar a atividade, segurar a inflação? Qual que é a leitura do senhor? Acho que essa é uma discussão que o próprio Banco Central está fazendo, né? A gente tem ouvido falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no sentido de que talvez alguns canais de transmissão da política monetária não estejam na sua potência que deveria estar. Por exemplo, um dos canais de transmissão da política monetária é o crédito. Na minha percepção, as taxas de juros do Brasil, sobretudo a Selic, já está batendo na porta do crédito, ou seja, a Selic elevada já está fazendo com que os bancos comecem a pensar com mais cautela na concessão de crédito.
Agora, tem de fato outros ramos da atividade econômica que talvez essa taxa de juros ainda não esteja se transmitindo. Nós estamos de fato com uma atividade resiliente. A gente olha, inclusive, o produto interno bruto, alguns setores da economia estão crescendo em 12 meses em patamar ainda elevado, o que significa dizer que a gente também tem que aguardar o que nós chamamos de efeito defasado da política monetária. Tem um acúmulo de taxas de juros subindo, isso é transmitido para a economia de forma mais gradual. Quanto tempo, mais ou menos? 6 meses, 9 meses é o que a gente entende que essa transmissão ela acaba se completando, mas há uma atuada forte de subida da taxa de juros. Eu acho que é um patamar que realmente ele está chegando no seu limite. Penso eu, inclusive, que só se tiver algo bastante negativo é que o Banco Central continuaria bastante negativo, que impactasse na inflação, que fizesse com que, de fato, ela continuasse ainda muito fora da meta. Não tendo algo significativo sob a ótica negativa, acho que o Banco Central tende a estacionar nesse patamar. Mas você tem razão, nós estamos nesse momento com a economia crescendo forte, quando a gente olha o mercado de trabalho, por exemplo, com geração de empregos, com forte geração do número de vagas de emprego, com taxa de desemprego em patamar baixo para o padrão brasileiro, a renda com aumento real, a massa salarial também ainda forte, esse mercado de trabalho está fomentando o consumo e, de fato, o Banco Central está tendo um pouco mais de dificuldade para transmitir esse patamar elevado para a atividade econômica. E, Isaac, é difícil a gente explicar ou entender muitas vezes também por que falar de um aumento de renda, de um desemprego baixo, enfim, índices que são positivos para o brasileiro de uma maneira geral, pode ser algo negativo para o Banco Central. Então, me ajuda a entender quais são as dinâmicas da economia brasileira que fazem com que a gente esteja nesse ambiente hoje, de que ter geração de emprego, aumento de renda, aumento de consumo seja algo que bate e aumenta a taxa de juros para tentar diminuir, desaquecer essa economia. Primeiro, não dá para a gente dizer que é uma notícia ruim ter baixo nível de desemprego, ter forte geração de vagas de trabalho, ter uma economia crescendo como a nossa economia está nos últimos 3, 4 anos, num patamar que a gente deve não só preservar, mas aumentar. O crédito também cresceu de forma significativa. Não dá para dizer que isso é uma notícia ruim. Ao contrário, são notícias boas que fazem com que o dinamismo da atividade econômica ela possa alcançar e fortalecer, inclusive, as condições das pessoas. Por outro lado, nós precisamos entender o papel do Banco Central. O Conselho Monetário Nacional, que é um órgão que é integrado pelo Ministério da Fazenda, pelo Banco Central e pelo Ministério do Planejamento, são 3 órgãos, estabeleceu uma meta de inflação. O Brasil deve perseguir uma meta de inflação de 3%. Nesse momento, nós estamos com uma inflação rodando em 12 meses acima de 5%. Portanto, está fora da meta e bem, inclusive, acima do teto da meta. Existe um órgão que tem uma competência, que é independente, que tem um papel de guardar a moeda, de proteger a moeda, e inflação é, de fato, uma nódoa que faz com que a moeda perca o poder de compra. Então, o que o Banco Central tem de fazer? Identificar quais são os fatores que acabam pressionando a inflação. Quanto mais nós tivermos crédito sendo concedido para o consumo, para investimento em produção, quanto menos desemprego, quanto mais geração de vaga, quanto mais nós tivermos aumento real de renda, nós temos pressão inflacionária. Então, o Banco Central precisa, para cumprir a meta de inflação, fazer com que a taxa de juros seja um instrumento ou um contrapeso a, de fato, essas variáveis. Eu acho que a gente não deve focar se é uma notícia ruim ou não o Banco Central fazer o trabalho dele, porque o pior que poderia acontecer é o Banco Central não controlar a inflação alcançar um patamar de descontrole, e aí, de fato, tudo aquilo que se conquista em termos de geração de emprego, de renda, acaba sendo prejudicada, porque a inflação é um componente perverso na economia. Então, o Banco Central, quando controla a inflação, também é uma notícia muito boa,
porque significa dizer que quanto menos inflação, mais sustentável e mais estável é a economia. Mas qual é a saída para ter crescimento, geração de emprego, aumento de salários, sem ter uma inflação tão alta que prejudique a população? O que faz com que a economia brasileira hoje esteja nessa situação, que a gente cresce e isso gera inflação, que gera juros mais altos? Então, tem alguma forma de escapar dessa armadilha? Tem, eu acho que o mais direto é eu dizer o que precisa ser feito, o dever de casa de sempre de qualquer economia. E aí a gente precisa entender um pouquinho as causas da inflação, né? Nós temos fatores de fora. Se a gente fizer rapidamente aqui uma retrospectiva da pandemia para cá, depois passando pela guerra Rússia, Ucrânia, guerra do Oriente Médio, tudo isso fez com que o mundo ficasse com mais inflação. Durante a pandemia, os governos dos países do mundo afora precisaram injetar muitos recursos na economia, porque a atividade econômica no Brasil e no mundo colapsou, parou. Então, nós tivemos, de fato, uma necessidade de recursos fiscais dos governos serem injetados para que as economias não derretessem mais ainda. Isso gerou inflação no mundo inteiro. Depois nós tivemos uma situação em que essa inflação precisou ser contida com juros elevados praticados pelos países. E quando a gente olha e faz um zoom no Brasil, a gente precisa entender quais seriam as causas não só conjunturais, mas estruturais. E uma das causas que nós temos de inflação no Brasil, nesse momento, do ponto de vista conjuntural, é uma atividade econômica forte, resiliente, um bom mercado de trabalho, robusto, etc. e tal. E quando a gente olha para o estrutural, desequilíbrio das contas públicas. Nós temos ainda nossas finanças debilitadas. Eu tenho muita consciência do trabalho que o ministro Haddad vem fazendo desde o início deste governo, até mesmo ali em 2022, na transição do governo que perdeu para o que ganhou, com a chamada PEC da transição, depois com o arcabouço fiscal que foi encaminhado para o Congresso Nacional, depois, ano passado, com um pacote de contenção de despesas, mas isso ainda não é suficiente. O fato é que nós temos despesas públicas obrigatórias muito elevadas, que acabam fazendo com que isso impulsione também o consumo, isso gera inflação e também é uma das causas. Então, a gente vai precisar continuar subindo os degraus naquilo que eu chamo de correção da rota fiscal do Brasil. E como subir esses degraus? O senhor vê hoje algum sinal do governo de que vai subir esses degraus nesses próximos 2 anos de mandato? Há uma tendência, a gente sabe, de que os governos, chegando mais perto da eleição, gastem mais do que cortem custos, justamente porque é impopular você adotar alguns tipos de medidas de ajustes, né? E o senhor mencionou o Haddad, mas aproveito para perguntar também, qual a leitura que o senhor tem da política econômica do presidente Lula? Afinal de contas, ele é quem comanda isso. Acho que para isso, Beatriz, a gente precisa entender que o Brasil ainda é um país com muitas demandas sociais, mais do que demandas, necessidades, carências. Ou seja, nós temos uma distribuição de renda injusta, nós temos problemas sérios de acesso ao mercado de trabalho por aquelas pessoas mais vulneráveis, menos favorecidas, e, portanto, o Brasil ainda é daqueles países que precisa adotar políticas sociais de transferência de renda, de melhoria da educação, de melhoria da saúde, de termos uma segurança pública melhor. Tudo isso envolve gastos, despesas públicas obrigatórias em patamar bastante elevado. Então, essas demandas sociais, elas existem, não adianta que nós venhamos ignorar. Agora, o desafio é como não ampliar esses gastos. E aí você tocou num ponto importante. O que se diz, o que se fala é que sempre no começo de um governo, qualquer que seja ele, é mais fácil conter despesas, é mais fácil fazer aquilo que por vezes se chama de pacote de maldades, e depois vem, na segunda metade, uma necessidade de um pacote de bondades. É um pouco daquilo que você mencionava. Eu acho mais desafiador mesmo, é muito mais difícil que na metade do governo para frente, qualquer que seja o governo de plantão, ele consiga cortar na própria carne. A questão se conseguir ou não é um desafio do ponto de vista político, é bem compreensível, mas é uma necessidade. O Brasil, se é neste governo, no próximo ou em outro governo, nós vamos ter que ter um encontro com essa discussão. Nós não temos condições de continuar aumentando a carga tributária, as pessoas, as empresas não suportam mais pagar impostos, pagar tributos. Acabamos de fazer uma reforma tributária
que com todo o ganho de eficiência que ela possa gerar, de competitividade, de produtividade, nós ainda vamos sair com uma alíquota de tributação sobre o consumo elevada, quando nós nos comparamos com outros países, o que significa dizer que nós ainda temos uma necessidade muito grande de arrecadação, porque não podemos abrir mão dessa arrecadação. Então, se o governo não entende este ou o próximo, ou qualquer um, que nós não temos que enfrentar essa crise, a gente simplesmente está fazendo com que agravemos o problema e isso não vai acabar bem. Então, se é uma questão política, e é compreensível isso, também não adianta chegar ao final deste mandato com a inflação bem fora da meta, não vai adiantar chegar ao final desse mandato ou de qualquer outro governo com o poder de compra sendo corroído com a inflação, com o fiscal fazendo com que haja uma deterioração das expectativas de mercado. Eu, particularmente, entendo que, você me pergunta do presidente Lula, eu acho que ele tem uma visão clara do que precisa ser feito para equilibrar as contas. Ele já governou o Brasil 2 vezes, ele sabe da necessidade de fazer com que as contas públicas se encaixem. Qualquer família faz isso, qualquer empresa faz isso. Eu não acredito que o presidente Lula seja daqueles que aposte que é melhor piorar as finanças públicas para poder disputar uma reeleição. Eu acho que, de fato, seria uma aposta arriscada. Eu acho que ele é um político muito experiente para poder fazer algo que piore a situação econômica do país. Agora, o presidente costuma dizer que há um mau humor do mercado financeiro com o governo dele e com ele. O ministro Haddad também sugere isso em algumas falas, né, de que há uma má vontade, digamos assim, com esse governo e que o mercado está vendo que o governo tem essa responsabilidade fiscal. O Haddad fica reiterando alguns dados ali positivos do governo e a gente sempre ouve do outro lado que não é o suficiente. Tem alguma má vontade com esse governo? Ao menos o setor bancário, eu diria que não. O mercado é muito amplo. Estamos aqui gravando aqui na Faria Lima, então qual que é a sua leitura? Tem um pouco dessa visão da Faria Lima, etc. e tal, do mercado. Eu falo do setor bancário, né? Aquele setor que a FEBRABAN representa e, portanto, o mercado de capitais, o mercado é muito mais amplo, incluindo, Sim. por exemplo, o mercado de capitais, fundos de investimento, etc. e tal, que a FEBRABAN não representa. Eu não enxergo essa má vontade do setor bancário, por exemplo. Tá? O que eu enxergo é aquilo que a gente faz em qualquer governo, que é buscar um ambiente de negócios melhor, e o ambiente de negócio melhor passa necessariamente por estabilidade macroeconômica. Estabilidade macroeconômica, traduzindo isso, é inflação na meta, sob controle, estável, previsível. Significa dizer também equilíbrio das finanças públicas, significa a gente ter uma política cambial flexível para poder absorver choques internos, choques externos. Isso é estabilidade macroeconômica. É isso que o setor bancário defende. Quanto mais estável for o ambiente macroeconômico, com inflação controlada, com responsabilidade fiscal, a gente tem condições de fazer com que os ativos não fiquem tão voláteis, a gente tem condições de fazer com que a inflação possa estar controlada e que não haja necessidade de subir juros. Eu, ao contrário, vejo um ambiente bastante colaborativo do setor bancário com o atual governo. Eu que faço, digamos assim, essa ponta da interlocução governamental com o governo do presidente Lula, assim já fazia antes, porque cheguei na FEBRABAN em 2019, com o governo anterior, e nós temos tido uma postura, inclusive no mercado de crédito, de muita interação e de muita colaboração. Eu posso aqui citar exemplos como o programa Desenrola Brasil, que a gente ajudou a fazer uma renegociação de quase 30 bilhões de reais de dívidas das pessoas. Recentemente um programa foi criado, o crédito privado para o trabalhador, enfim, tem uma série de outras frentes que a gente tem ajudado. E o governo vem defendendo, a gente entrevistou aqui recentemente o secretário de Reformas Econômicas da Fazenda, Marcos Pinto, que algumas medidas que foram adotadas vão, o consignado privado seria um deles, vão possibilitar, inclusive, uma redução no médio prazo da taxa de juros, porque vão baratear esse crédito. Queria entender qual é a leitura do senhor sobre essas medidas que foram tomadas pelo governo e se, de fato, a gente está vivendo algum tipo de reforma que vai possibilitar o acesso do cidadão a um crédito mais barato. Minha resposta é sim. Eu queria só voltar um pouquinho, porque desde 2023, nesse atual governo, a FEBRABAN e outras entidades também da indústria bancária
tem ajudado a que a gente possa ter um ambiente de crédito melhor. Começamos com o Desenrola, que fez com que, de fato, nós, bancos, pudéssemos ser mediadores de recomposição, renegociação de dívidas. Eu mencionei há pouco um valor equivalente a quase 30 bilhões de reais em dívidas renegociadas, entre dívidas daquilo que nós chamamos de Desenrola Família Brasil, para as famílias, e Desenrola dos pequenos negócios para micro e pequenas empresas. Também nós participamos da criação do programa Acredita. Esse é um programa que, por exemplo, para o chamado microcrédito, sobretudo para aquelas pessoas e famílias que estão cadastradas no Cade Único, e tem aquele pequeno negócio, aquele microempreendimento, nós já fizemos concessões de crédito da ordem de praticamente R$500 bilhão, 500 milhões de reais em 24, a nossa estimativa é mais R$500 bilhão agora também em 2025, e falando do consignado privado. Eu acho que aqui nós temos uma oportunidade muito interessante de fazer com que os trabalhadores, eu me refiro agora àqueles que têm carteira assinada pela CLT, de terem um crédito bem mais acessível. Quando nós estávamos conversando com o governo sobre esse programa, houve quem dissesse que seria um programa ou uma linha de crédito que acabaria por fomentar o consumo, também pressionar a inflação. Isso é uma questão conjuntural. O que nós estamos fazendo aqui é um programa de médio e longo prazo. Como é que funcionava o crédito consignado até então? O privado, esse para o trabalhador. Praticamente nós só tínhamos 4, 5 milhões de trabalhadores de um universo de 47 milhões com acesso a essa linha de crédito, porque até então os bancos precisavam fazer convênios com todas as micro, pequenas, médias e grandes empresas. É inviável, impossível, não há condições operacionais para que a gente possa fazer convênio. O que nós, juntamente com o governo, fizemos? Usando uma plataforma que é o E-Social, todas as empresas têm acesso a essa plataforma, portanto, a gente vai centralizar nessa plataforma a gestão da consignação. Agora, qualquer trabalhador, seja ele doméstico, rural, são 47 milhões de trabalhadores, acesso a essa plataforma ou acesso aos aplicativos do banco, pedem uma oferta de crédito. Todas as instituições financeiras já temos quase 55, na verdade, bancos que ofertam esse crédito, vão fazer uma proposta a esse trabalhador, ele vai ter um único lugar para se dirigir, portanto, canal de acesso facilitado, digital, ele recebe uma lista de bancos ofertantes, escolhe aquela instituição financeira ou do seu relacionamento ou que ofereça uma taxa de juros menor, e a partir daí, se de fato esse cliente contrata esse crédito, e esse crédito é averbado e passa a ser descontado na folha de pagamento dele, nós temos uma garantia e condições melhores. Portanto, aqui é uma mudança estrutural. Nós estamos convencidos de que há um grande potencial para que os trabalhadores possam ter acesso a linhas mais baratas em condições melhores, inclusive de juros. Então, essa é uma ferramenta para reduzir o custo do crédito hoje, mas como que a gente chegou no cenário atual que a gente tem de juros no Brasil? Quais são os componentes que fazem com que a gente veja juros tão elevados para algumas linhas? Foi recentemente muito debatido pela sociedade, governo, Febraban envolvida nas discussões sobre isso, por exemplo, do rotativo do cartão de crédito, que eu acho que é o que todo mundo conhece, que é um juros altíssimo. Mas, assim, o que faz com que a gente tenha chegado nesse cenário hoje no Brasil? Custo e risco. São duas, digamos, variáveis bastante significativas na precificação do crédito, né? Como eu mencionei há pouco no início da entrevista, Beatriz, o crédito é um produto como outro qualquer. Enquanto, por exemplo, uma concessionária de veículo vende carro, o banco vende crédito. E todo crédito tem um custo e tem um risco. Eu queria falar um pouco dos custos do crédito. As pessoas talvez não tenham noção que a cada R$100 que os bancos cobram daquilo que nós chamamos de spread bancário, R$80 são para custos da chamada intermediação financeira. O que significa dizer que a cada R$100, R$20 seriam aquilo que nós chamamos de rentabilidade, margem, lucro, e R$80 custo. E duas variáveis pesam muito no custo do crédito. Inadimplência responde por 33% do custo da intermediação financeira e tributos. Aliás, o Brasil ele é um dos 5 países no mundo em que incide tributo na receita de intermediação financeira. Então, custos são repassados para o produto é crédito, e quem paga o custo do crédito são os tomadores de crédito, as famílias e as empresas. E nós temos custos muito elevados. Eu não conheço
país e geografia no mundo em que a cada R$ 100 de spread bancário, 80 são para cobrir custos da intermediação financeira. Então, se nós não atacarmos isso, e há meios de atacar, posso também falar sobre isso, a gente não vai conseguir baratear o crédito, mas há mecanismos e ferramentas para a gente conseguir isso. Um deles seria esse consignado privado, por exemplo, que o senhor mencionou. O que mais que pode ser feito? Desse consignado privado, eu tenho a seguinte vantagem, deixa eu pegar o exemplo que você ainda há pouco deu do crédito rotativo. Quando a gente pega algumas linhas de crédito, cartão de crédito, cheque especial, cartão parcelado, são juros mensais muito elevados, o chamado CDC, que é o crédito pessoal sem garantia. Por exemplo, e sendo bastante direto, porque com números a gente não adianta discutir que a gente perde. A gente pega os juros do cartão de crédito rotativo, lá em cima, no céu. 445% ao ano, ao ano. 14, 15% ao mês. Houve uma medida que limitou agora os juros do rotativo ao dobro da dívida. O cheque especial, 8% ao mês. O cartão de crédito parcelado, 9% ao mês. O chamado CDC, que é o crédito sem garantia, 6% ao mês. E nós estamos, nesse momento, com uma taxa de juros no novo crédito consignado de 3, 3,5%. Veja, 3, 3,5% é muito inferior do que os juros do cartão de crédito rotativo, do cartão parcelado, do cheque especial, do CDC. Então, a ideia é a gente migrar essas dívidas mais caras para dívidas mais baratas. Então, como é que a gente faz isso? Com um sistema que funcione. O crédito consignado privado não funcionava. Basta ver que nós temos 47 milhões de trabalhadores, apenas 4 milhões acessavam essa linha. Agora, a gente tem um potencial de incorporar no novo crédito consignado para o trabalhador, para o setor privado, algo como 40, 43 milhões de trabalhadores. Como é que faz isso? Com uma plataforma digital que dê segurança ao banco, que o cliente vai nessa plataforma, que ele está vinculado a uma empresa, que o banco tem acesso a informações sobre quanto ele ganha, o tempo de trabalho, qual é a função que ele ocupa, qual é o risco de crédito que ele tem, tudo isso vai estar na plataforma. E um outro caminho para baratear crédito é acesso à informação. Informação faz com que os bancos consigam enxergar qual é o potencial de risco de calote. E agora a gente vai ter informações desse trabalhador, tem uma série de outras ferramentas como garantias, também é algo fundamental para baratear o custo do crédito. Então, isso que o senhor está dizendo significa que isso diminui o risco dos bancos, que é um daqueles componentes para chegar no que a gente tem de juros hoje, é isso? De juros, né? Hoje. Por exemplo, falando de risco, talvez as pessoas não saibam, o Brasil é um dos países que menos consegue recuperar garantias bancárias no mundo. E não só menos consegue recuperar a garantia, mais tempo demora para recuperar uma garantia e mais custo tem para recuperar uma garantia. Ora, por quê? Muito bem, existe uma cultura de judicialização, de contencioso, que faz com que as pessoas acabem rediscutindo os contratos. Nós temos também uma morosidade da justiça de não responder de forma tempestiva. Existe também a insegurança jurídica, leis que mudam, que afetam os contratos, planos monetários que se seguiram sucessivamente até chegar ao plano real. O Brasil tem uma cultura inflacionária, muita indexação, então tem motivos variados. O fato é que nós conseguimos recuperar muito pouco as garantias de crédito que nós emprestamos. E nós, com o apoio do governo anterior e do atual, aprovamos uma lei chamada de Marco Legal de Garantias. Eu vou te dar um exemplo como é que isso funciona. Até a aprovação dessa lei, quando o banco dava o chamado financiamento de veículo, crédito para financiamento de um veículo, se aquele tomador do financiamento não pagasse esse crédito, para que o banco pudesse ter acesso àquele veículo e vender aquele veículo para pagar a dívida, o banco tinha que entrar na justiça, buscar uma liminar, e isso é muito moroso e caro. Com essa lei, se o cliente autorizar no contrato, o banco pode dar uma taxa de juros mais baixa para ele, se ele autorizar que o banco não precise ir à justiça, e se ele ficar inadimplente, o banco pode fazer o que nós chamamos de busca extrajudicial. Via cartórios, por exemplo, nós podemos localizar o carro, pegar o carro, vender. É melhor e mais fácil, mais eficiente do que ir à justiça. É um exemplo que eu estou te dando, fazendo com que os bancos possam ter mais eficiência e celeridade na recuperação de uma garantia. Isaac, a gente tem assistido notícias todos os dias, nas últimas 2 semanas praticamente, com relação
há um escândalo envolvendo o INSS, né? O senhor esteve recentemente com o novo presidente do INSS e hoje o presidente determinou o bloqueio dos descontos no empréstimo consignado para todos os aposentados e pensionistas. Queria saber como que foi a conversa do senhor com ele, o que tem sido apurado com relação ao setor bancário, qual que é a preocupação dos bancos, enfim, um panorama sobre o envolvimento dos bancos nessa questão do INSS. A relação que os bancos têm com a Previdência é uma relação permanente. Ela não se deu simplesmente agora por conta desse escândalo dos chamados descontos ilegais associativos na folha de benefício dos aposentados e pensionistas. Mas esse escândalo veio à tona, houve uma operação da Polícia Federal, também fruto de uma investigação da CGU, que é um órgão de controle do Poder Executivo, e tomamos conhecimento, o Brasil, de que milhões de aposentados estavam sendo lesados com descontos abusivos, descontos associativos ilegais. Esse é um tema. Os bancos eles têm um relacionamento de perto com a Previdência, porque são os bancos que fazem o pagamento mensal dos benefícios do INSS a 40 milhões de aposentados e pensionistas. Então, só isso já nos levaria a manter uma interlocução com o Ministério da Previdência e com o INSS. De fato, eu estive com o novo ministro da Previdência, ministro Volney Queiroz, estive com o novo presidente do INSS, Gilberto Júnior, para dizer a ele, do ponto de vista da nossa preocupação, é que não reste qualquer tipo de dúvida sobre a postura dos bancos. O que nos últimos dias o noticiário da imprensa veiculou é que, além do chamado descontos associativos dos sindicatos, por exemplo, ilegais, poderia existir crédito consignado, concedido a aposentado e pensionista sem a solicitação dele, sem a sua autorização. Se isso aconteceu, é crime, é fraude, nós temos todo o interesse em combater isso. Imagina a seguinte situação, cada crédito que o banco tem de cancelar, significa dizer que ele perdeu um ativo, perdeu uma rentabilidade, ele terá de ressarcir aquele cliente dos juros que aquele cliente pagou. A essa altura, os bancos já pagaram imposto de renda sobre aquele crédito, já pagaram CSLL, o cliente já pagou IOF, os bancos já recolheram capital. Veja o tumulto que é ter um crédito cancelado. Então, se existe uma instituição que não tem nenhum interesse em ter crédito fake no seu balanço, são os bancos. Isso é muito importante que a gente entenda. Agora, qualquer irregularidade que, porventura, exista de crédito consignado não concedido, não autorizado, os bancos vão cancelar a sua operação, vão fazer o estorno do crédito, vão ressarcir esse aposentado e nós vamos buscar a punição dos responsáveis. Em falar em punição, nós, na FEBRABAN, criamos uma autorregulação, que são regras voluntárias, 74 bancos aderiram a essa autorregulação, criamos em 2019, esses 74 bancos representam 99% do mercado de crédito consignado, todas as linhas de crédito consignado. Nós já aplicamos 1.500 punições a correspondentes bancários que têm práticas lesivas aos clientes, más condutas, e nós já banimos 113 correspondentes bancários. Portanto, de nossa parte, não haverá qualquer compactuação com fraudes. Qualquer que seja a reclamação do aposentado, do pensionista, de um crédito que ele não pediu, nós vamos apurar. Se constatarmos que ele não autorizou, nós vamos estornar e vamos ressarcir. E isso, para quem estiver nos assistindo, por exemplo, tiver constatado isso, acessa o próprio banco, entra em contato com o próprio banco, como que isso funciona? Tem vários canais. Um canal fácil é a chamada plataforma consumidor.gov.br. As ouvidorias dos bancos são canais diretos com os clientes. O Banco Central também é um canal. O fato é, por qualquer que seja o canal, consumidor.gov, Banco Central, INSS, ouvidoria dos bancos, chegando uma reclamação, nós vamos apurar, nós vamos imediatamente fazer com que esse aposentado se sinta acolhido, para que a gente possa entender o que aconteceu, e se nós constatarmos que ele não solicitou aquela operação, nós vamos cancelar e vamos ressarcir. Isaac, estávamos falando sobre a questão do INSS há pouco, o senhor mencionou quais são os canais aí, inclusive, para a população, para quem se sentir, verificar alguma irregularidade, tentar acionar os bancos. E eu quero falar um pouco sobre regulamentação do setor bancário. Quais são as discussões hoje que estão
em vigor no Congresso, no governo e das quais a Febraban está participando e que acho importante. Nos últimos anos, a gente viu uma série de mudanças geradas pela tecnologia em todas as áreas, com os bancos não é diferente. Então, há pouco tempo, a gente usava cheque, né? Hoje, ninguém mais fala em cheque. Mal se usa o cartão físico agora, tudo no celular. Então, qual tipo de debate está acontecendo hoje? Quais são os mais relevantes? Olha, sem dúvida, a inovação da indústria financeira é um debate muito presente agora. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os produtos financeiros que nós ofertamos e para a inovação, a gente já pensa logo no Pix, por exemplo, mas tem muitas outras inovações. Eu acho que vale a pena fazer bem rápido um retrospecto. Se a gente for lá para metade da década de 2000, de 90, a gente vai chegar num plano real, que foi um marco muito significativo para a indústria bancária, fez com que, de fato, nós passássemos a ter, de lá para cá, um novo setor bancário. Era um setor bancário muito ineficiente, que ganhava com a ciranda financeira e com a inflação ou com a superinflação. Depois nós tivemos a pandemia, que fez uma prova de fogo na indústria bancária. Antes disso, nós tivemos aquela crise, não é, de 2008, 2009. Por que eu estou citando esses 3 momentos? Porque foram momentos em que eu posso dizer que os bancos eles foram se consolidando em termos de indústria forte, robusta, resiliente, com bons níveis de capital, de liquidez, de provisão, de rentabilidade. Portanto, o Brasil pode se orgulhar que nós temos um setor bancário robusto. Mas nós não temos só um setor bancário robusto. Nós temos um setor bancário moderno, inovador, conectado com a sociedade, preocupado com questões socioambientais, com questões climáticas. Nós estamos cada vez mais alocando os nossos recursos quando emprestamos para as empresas naquilo que nós chamamos de economia verde. E voltando um pouco a olhar para a inovação, não é de hoje que o setor bancário brasileiro é referência global. Eu fui chefe de gabinete do então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e pude acompanhá-lo em várias reuniões em outros países, e sempre o que nós ouvíamos era da grande surpresa positiva com a capacidade inovadora e modernizadora, eu diria transformacional, geracional do setor bancário brasileiro. E essa inovação é que faz com que nós tenhamos hoje, a cada 10 operações bancárias, 8 são feitas por meios digitais, por meios remotos, e 7 no aparelho celular, por meio que nós chamamos de mobile bank. E fomos nós, falando em inovação, o setor bancário brasileiro, que no mundo fomos, primeiro, o pioneiro da Internet Bank, o pioneiro do chip no cartão para dar segurança. Nós criamos a biometria e, portanto, a gente é uma referência. E daqui para frente a gente tem uma situação em que a gente consegue oferecer serviços mais personalizados. Tem o Open Finance, que são as finanças abertas, compartilhamento de dados. Tem uma série de novidades no Pix Crédito, no Pix Parcelado, no Pix Garantia. Então, o setor bancário continua preparado. Em termos de regulação, a gente tem tido conversas como precisa ter com o Banco Central. Nós temos muita confiança de que toda a regulação que o Banco Central coloca é uma regulação que ela tem o mesmo objetivo que o nosso, que é fazer com que cada vez mais tenhamos um sistema financeiro eficiente, resiliente, um sistema financeiro capaz de atender as pessoas, as suas necessidades, capaz de fazer com que as pessoas possam ter acesso cada vez mais facilitado, por exemplo, ao crédito e a serviços financeiros. Mas desafios aparecem nesse caminho também, né? A gente pode mencionar, por exemplo, se 7 de cada 10 operações financeiras hoje são feitas pelo celular, a gente tem hoje muitos golpes envolvendo Pix, roubo de celular para conseguir acessar as contas bancárias, e uma série de debates que são feitos para além do Banco Central também, né? A própria questão do rotativo foi feita por Executivo Legislativo mais do que Banco Central. Então, o que de tudo isso preocupa hoje os bancos? Qual é um tema que toma o seu tempo, digamos assim? Quando o senhor vai lá para Brasília para conversar com os representantes do Congresso, do governo, do Banco Central, qual é o assunto que está sempre na agenda e pelo qual os bancos estão trabalhando? Olha, eu diria, em primeiro lugar, que a nossa maior preocupação é tudo aquilo que possa impactar o custo do crédito. E intervenções, por exemplo, do Estado
na precificação do crédito prejudica o crédito. Porque quando o Estado, ele, por exemplo, por meio de lei, ou de ato do Banco Central, ou do Poder Executivo, coloca teto de juros numa linha de crédito, isso distorce aquela precificação. Porque quando o banco empresta um recurso para alguém, ele captou esse recurso, portanto, ele remunera de quem ele capta, ele empresta esse recurso, ele tem custos embutidos, ele tem riscos. Se eu tenho uma limitação de teto de juros, então significa dizer que na minha modelagem de risco de crédito, de custo, eu vou emprestar para quem eu possa ter menos custo e que me ofereça menos risco. Então, uma das preocupações que nós temos é evitar intervenções do Estado que causem distorções na precificação do custo do crédito. Tudo aquilo que impacta, por exemplo, também o risco de crédito. Também é uma preocupação nossa. Isso do ponto de vista, eu diria, do crédito. Tá? Do ponto de vista de inovação, a gente tem uma interlocução muito próxima com o Banco Central. Você falou de golpes. Da mesma forma que nós fomos no mundo referência e somos um dos setores financeiros mais modernos e inovadores, isso fez com que a criminalidade ela também migrasse do ambiente físico para o ambiente digital. Mas isso não ocorre só no setor bancário. Se a gente for, por exemplo, para o comércio eletrônico como um todo, tem muita fraude na internet, tem muita fraude na compra de produtos em sites do varejo eletrônico, do comércio eletrônico, e a gente precisa, de fato, cada vez mais ter condições de fazer com que os nossos sistemas protejam a integridade dos dados das operações dos clientes. E nós investimos 45 bilhões de reais no ano passado para tecnologia da informação, quase 5 bilhões para a segurança da informação. Portanto, investimento em proteção de dados, investimento em medidas que possam prevenir golpes também é uma frente muito relevante. E eu não quero acabar essa entrevista sem a gente falar um pouco mais, mencionamos no começo da entrevista sobre as incertezas globais, mas sem falar um pouco mais do cenário econômico que a gente tem hoje com o Trump. O senhor vê algum risco de uma crise financeira nos Estados Unidos ou no mundo em decorrência do que vem acontecendo por parte das políticas econômicas do Trump? Olha, interessante e irônico é que exatamente aquela economia que sempre deu segurança para o mundo, previsibilidade, estabilidade, que é a economia americana, é hoje a principal fonte de incerteza. Eu diria que a gente está vivendo aí uma avalanche de incertezas, um ambiente que dá para dizer que é caótico do ponto de vista dessas incertezas, com guerras de tarifas, do ponto de vista do comércio internacional, não bastassem os conflitos geopolíticos que o mundo já vivenciava. A nossa expectativa é de que isso possa ter alguma acomodação, porque, de fato, nós estamos vivendo um cenário que está gerando todas essas incertezas, a depender de como o presidente Trump vai continuar essa atuada, a gente pode ter impactos relevantes na inflação americana, na inflação global, no desempenho da economia americana, no desempenho dos países que têm relacionamento, inclusive comercial, com os Estados Unidos. Portanto, isso é algo que, de fato, está fazendo com que os países estejam quase que anestesiados, aguardando o que o presidente vai fazer. Também é um vai e vem a todo tempo das medidas que ele anuncia e que depois ele volta atrás. Então, isso tudo está gerando o que a gente chama de volatilidade do mercado, de oscilações. Não bastasse também isso, por parte dele, tem havido tentativa de fazer com que o Banco Central americano possa reduzir os juros. A gente sabe que isso não funciona em nenhuma economia. Os bancos centrais precisam ter toda a liberdade técnica para atuar. Então, tudo isso está fazendo com que o preço dos ativos do mundo fiquem numa oscilação muito grande. Isso está impactando, por exemplo, no nosso dólar, no câmbio, né? Fazendo com que, inclusive, a gente ainda esteja no patamar elevado do dólar. Há uma preocupação de que isso possa acabar caminhando para alguma desaceleração global. Então, tudo isso está trazendo um conjunto de incertezas. Isso é mais um motivo para que o Brasil não possa se dar ao direito de errar na economia. Nós temos que continuar acertando, temos que continuar fazendo o dever de casa. Isso passa por manter medidas e por avançar para que possamos alcançar o equilíbrio das finanças públicas. Nós estamos com o nosso endividamento em termos de trajetória ano a ano crescendo, apesar do trabalho e de todo o comprometimento do ministro Haddad com o equilíbrio fiscal. E o que seria errar? Errar significa não fazer o que precisa ser feito.
Então, por exemplo, nós não podemos ampliar despesas públicas. Errar significa, por exemplo, fazer com que a nossa economia continue com impulsos fiscais. Isso é errar. Então, digamos que nós tenhamos um cenário de que a economia brasileira comece a desacelerar mais, impulsos fiscais para fomentar o consumo. Isso é errar. Tá certo? Não adianta a gente querer achar que vamos crescer com mais despesas públicas. Isso seria errar. E o senhor mencionou, em nenhum país do mundo funciona querer pressionar o Banco Central. Agora a gente tem um presidente do Banco Central indicado pelo atual presidente, mas a gente teve muita crítica ao presidente anterior do Banco Central, Roberto Campos Neto, por parte do Lula. Se a gente continuar vendo o Banco Central tentando fazer com que, colocar um freio aí na atividade econômica para segurar a inflação, em pleno ano de eleição, o senhor acha que o governo vai deixar o Banco Central seguir com o seu curso aí de trabalho ou vai exercer uma pressão, ainda que apenas pública e em falas, como fazia com Campos Neto? Olha, esse seria um exemplo de um outro erro, se o Banco Central fizesse, né? Eu espero que não faça. E, aliás, eu acho que não vai fazer. E não está fazendo, né? O Banco Central tem um trabalho inafastável. Se, porventura, o governo viesse a tentar pressionar o Banco Central, é como se o governo dissesse, eu quero mais inflação. Eu acho que nenhum governo quer mais inflação. Então, seria um erro. Eu não acredito que o presidente Lula faria isso. Isaac, muito obrigada por essa entrevista. Infelizmente, nosso tempo acabou. Fica o convite para voltar mais para frente, para a gente reanalisar todo esse cenário econômico e de crédito ainda no final desse ano, de repente. Muito obrigada. Obrigado. E obrigada a você que acompanhou essa entrevista, pela audiência. Nos vemos na semana que vem aqui na Rede TV no mesmo horário. Boa noite.